que o Uruguai ter mudado a forma de marcar mais para a zona, sendo que ele vinha marcando a seleção de forma individual, acabou surpreendendo. Isso pode ter interferido para que o Brasil tenha tido até o volume e presença no campo ofensivo, mas não tenha encontrado tantos espaços, e aproveitando, até abusando, pedir que agora, que encerrou mesmo o ano, o que você tem a falar sobre esse seu primeiro ano de seleção. Obrigado. Olha, a surpresa não foi, em sentido nenhum, até porque a iniciação se manteve a mesma. E nós eliminamos o Darwin em todos os momentos. Nós trocávamos o primeiro passe, entrávamos com bola dominada, e, a partir daí, nós estávamos organizados para podermos atacar. Nós tivemos volume, nós criamos oportunidades, agora não traduzimos naquilo que seria o ideal e naturalmente, pelas condições apresentadas, né, pela forma como nós atuamos, desde o primeiro tempo da partida, nós aguardávamos um resultado um pouco diferente. O que eu vejo assim, nós tivemos a paciência na primeira etapa de buscarmos nos momentos certos as trocas de passe, as aproximações, as infiltrações, mesmo sendo uma marcação muito consistente. Todos nós sabíamos e trabalhamos muito em cima disso. Por isso que nós conseguimos jogar com aproximação na primeira etapa. Em cima dessas aproximações, o que faltaram foram os momentos finais, as infiltrações finais, para que nós pudéssemos ter condições de uma definição mais direta. O que eu vejo, assim, de um modo geral, eu acho que o trabalho ele vem melhorando a cada momento. Percebo isso em todas as colocações aí dos jogadores, aquilo que nós temos visto em campo. Essas últimas duas partidas, eu acredito que nós tenhamos tido aí um bom volume de jogo, nós criamos oportunidades, poderíamos ter tido uma sorte melhor. E um gol apenas nos daria aí a possibilidade hoje de finalizarmos essa etapa na segunda colocação. O que eu vejo assim, que mesmo no momento em que, de repente, se olha e fale assim, olha, pouca coisa mudou, eu vejo que muitas coisas mudaram. Eu acredito que nós estejamos num caminho, queremos os resultados, mais do que ninguém, estamos bem próximos que isso aconteça. Agora, temos que ter essa paciência de continuar procurando, buscando a equipe ideal, a equipe que nos dê aí uma segurança um pouco maior e passe uma confiança ainda mais ao nosso torcedor. Boa noite, Dorival. Sem colocar assim em questionamento nada da tua avaliação, que começou ontem até, e que agora termina com o jogo acontecido, sem desconhecer, por exemplo, os números que te coloco nesse ano com uma derrota apenas, sem desconhecer que existe uma evolução. O Uruguai é uma seleção que está há mais tempo, embora não muito, mas está há mais tempo trabalhando, sem desconhecer os méritos que tu mesmo apontaste. A seleção brasileira, ela vem de alguma turbulência, em termos até da presença de técnicos. Tu fosse o terceiro técnico e era para ser a quarta opção quando fosse escolhido pela CBF. A CBF passou por um período, o ano passado, muito confuso. Tu te sentes hoje, com tudo isso que tu falaste aí, e que eu não estou entrando em questionamento, não estou mesmo, tu te sentes seguro para, no dia 20 de março, tu sabes que tu és o técnico da seleção brasileira para o retorno das eliminatórias? Olha, eu acho que isso daí, quem pode responder melhor do que eu, o diretor de futebol que está aqui, o Rodrigo, e o presidente. Até então, todos estão vendo e acompanhando o dia a dia, os trabalhos. O Rodrigo não perde um treinamento, está em todos os momentos, em todas as palestras, em todas as reuniões, em todos... E acredito que a avaliação de trabalho ela é feita dessa forma. No Brasil, nós somos resultadistas, essa é a realidade. E eu, mais do que ninguém, sei disso, porque em todos os clubes que passei, eu vivi disso, vivi dos resultados. E, graças a Deus, sempre consegui entregar coisas boas.
uma grande maioria dos clubes por que passei, dentro da minha carreira, eu acredito que tenha entregue porque confiaram, acreditaram, e, ao mesmo tempo, eu retribuí com resultados. O trabalho está sendo realizado. Ninguém sai de um processo de mudanças, praticamente conhecendo uma casa nova, do zero para um percentual satisfatório, sem que exista trabalho, repetição. E o que eu vejo é que as coisas estão caminhando, estão evoluindo. Mesmo que as pessoas, às vezes, não queiram enxergar, mas está acontecendo. A evolução vem sendo feita, jogadores entendendo o que a gente quer, tentando transformar, né, em atitudes em campo. Os resultados, infelizmente, talvez, encubram um pouco daquilo que vem acontecendo. Mas eu tenho confiança muito grande que nós estejamos aí num caminho promissor e que resultados ainda serão melhores nos momentos em que necessitarmos deles ainda mais e forem decisivos e definitivos. Dorival, boa noite. Aqui, Jonatas, BTB Esportes. Gostaria da sua avaliação em relação às substituições do segundo tempo, até tendo em vista um pedido muito grande da parte dos torcedores para a entrada do Estevão, mais minutos para o Estevão e também para o Luiz Henrique. Se, de fato, todas as substituições corresponderam ali à sua expectativa em desempenho, em dinâmica, mas uma avaliação mesmo dos jogadores do segundo tempo. Jogadores que estão acostumados a jogarem em seus clubes, às vezes são situações assim bem difíceis, né? A entrada desses mesmos dentro de uma partida. Mas eu acho que cada um cumpriu ali a sua função. Nós estamos buscando a melhor condição possível. O jogo ficou muito franco no segundo tempo, muito aberto. Não é aquilo que nós queremos e nem aquilo que nós trabalhamos. Porém, esse foi o desenho da partida. A equipe uruguaia se defendeu muito bem, teve méritos nisso. Nós procuramos criar por dentro, por fora, tivemos passagem, mudamos as laterais do campo, buscamos ultrapassagens com 2 atacantes pelo lado esquerdo, com mais o Estevão pelo lado direito. Savinho vinha fazendo uma boa partida também. De um modo geral, nós estamos buscando esse equilíbrio para que a equipe possa continuar criando sem que sofra tanto. O primeiro tempo foi bem diferente, foi um jogo talvez mais equilibrado, com a nossa posse de bola, e nós buscávamos transformar em jogadas agudas. Acredito eu que tenhamos tido um bom volume e, em cima desse volume, a criação de algumas boas oportunidades, não concluídas, de repente. Mas eu acredito que seja um processo tudo isso e nós vamos transformando aos poucos e tentando fazer com que melhore a cada momento. Normal, o seu otimismo continua grande. Fizemos talvez o melhor jogo da temporada da seleção brasileira sob seu comando. Tivemos domínio amplo, total e restrito ao longo do primeiro tempo. Eles passaram a existir depois dos 20 minutos, na cobrança do escanteio, quase o gol que eles fizeram. E eu tenho a impressão que foi, como eu disse há pouco, a melhor partida nossa, mas tenho a impressão também que nós pecamos muito, por tudo que o senhor contou aí, que o senhor tem razão no que o senhor colocou, do domínio, da criação de jogadas, das funções individuais que o senhor deu a cada um, nós pecamos pela ausência de arremates. Nós fizemos um gol com o Gerson a longa distância, né, da entrada da área, um lindo gol, mas, em compensação, driblamos o Uruguai o jogo inteiro e pecamos por não arrematar. Se eu estiver errado, o senhor me corrige, porque eu aprendo muito com o senhor. Mas até que ponto nós vamos ter que aguentar jogador fazendo tico-tico no fubá sem definir nada? Não, eu concordo plenamente que nós precisamos ser mais incisivos, mais diretos e que as finalizações aconteçam. Podem ter certeza que nós jogamos contra uma equipe altamente qualificada e defensivamente uma equipe muito segura.
Alguns dados assim importantes: a equipe do Uruguai é a equipe que mais rouba bolas com pouco tempo em que o seu adversário fique com ela nos pés. Eles levam 5 a 6 segundos apenas para uma retomada de bola. E isso tudo foi uma tensão que nós tivemos, que fez com que nós melhorássemos muito nesse sentido. A equipe adversária, ela teve que balançar o tempo todo, um sistema de marcação muito rígido, forte. Inclusive, não sei o que houve com o próprio com Darwin, que teve que sair, talvez pelo desgaste que teve em ficar tentando combater a nossa saída de bola e não conseguindo. Eu acho assim, nós tivemos coisas boas ao longo de todo o ano. Nós viemos um processo de evolução, ainda não é ideal, eu tenho consciência disso. Sei que precisaremos ainda mais, porém, nós estamos melhorando, eu tenho certeza. O volume que nós tivemos hoje, mais uma vez, comprova. O jogo anterior, da mesma forma, tivemos volume de jogo, criamos oportunidades. O que está nos faltando realmente é isso que você pontuou e que não deixa de ter razão. Dorival, boa noite. Carlos Gil aqui, Globo Sport TV. Seguindo essa linha de balanço de 2024, antes da Copa América, você dizia com muita sinceridade, muita honestidade, que o Brasil não chegava com uma grande força, que havia outros trabalhos num processo avançado de Argentina, de Uruguai, de Colômbia. O Brasil termina a temporada das eliminatórias em 5º lugar, exatamente com essas seleções à frente, com a Argentina, com o Uruguai, com a Colômbia, e ainda tem o Equador por aí. O 5º lugar é um retrato fiel do que é a seleção brasileira, o futebol brasileiro hoje na América do Sul, ou essa distância, a seu ver, foi encurtada e está mais próxima de ser ou igualada ou ultrapassada a partir de março do ano que vem? Carlos, assim, é interessante essa pergunta, porque nós, brasileiros, sempre olhamos pelo lado negativo das coisas. Eu falo isso de um modo geral, não apenas no esporte e mais diretamente no futebol. Nós sempre olhamos o lado negativo. O Brasil, quando assumimos, estava na 6ª, agora está na 5ª colocação, muito pouco nós não damos. Eu vejo por um outro lado, e também não estaria satisfeito se, nesse momento, nós fôssemos o 2º, vice, colocado com um gol que fizéssemos ou na partida anterior ou nessa partida. Por quê? Porque eu acho que ainda nós estamos num processo. E mesmo com a 2ª colocação nesse instante, se viesse a acontecer, nós não estaríamos tranquilos e satisfeitos, ao contrário. Nós estamos buscando ainda uma melhora, ela vem acontecendo, isso é muito claro, a equipe vem encorpando, vem acreditando, precisa ainda de um equilíbrio maior, concordo. Nós nos expusemos bastante, nós praticamente terminamos o jogo aí com 6 atacantes, se eu não estou enganado. 5 atacantes jogando. Então, assim, eu acho que nós tivemos coisas boas ao longo do ano, muito mais do que coisas negativas. É natural que os resultados, de repente, encubram tudo isso. E se fossem positivos, eu também não estaria aqui satisfeito, alegre, feliz com o resultado alcançado. Muito pelo contrário, com os pés no chão, porque eu sabia, ou saberia, que nós ainda precisamos de muito. Mas as coisas estão acontecendo. Eu não tenho receio em afirmar, pela vivência, pela experiência que eu já tive em outros clubes, pelo momento, pelo sentimento. O jogador te passa muita coisa dentro de um vestiário, e eu acho que as leituras elas estão sendo muito próximas daquilo que nós estamos vendo. Por isso que a confiança é grande em que, daqui a pouco, nós possamos deslanchar. Desculpa. Dorival, o professor Bielsa acabou de dizer na entrevista dele que o Brasil sufocou o Uruguai em muitos momentos, que ele ficou encantado com alguns momentos da seleção e disse que não tem dúvida, nas palavras dele, que o Brasil vai ser uma equipe bárbara no futuro próximo, quando tiver todos os jogadores disponíveis. É otimismo da parte dele ou você compactua da mesma posição? Eu não falaria isso para não expô-lo. Eu não falaria para uma autodefesa, mas na entrada dos vestiários aqui, quando estávamos entrando em campo com as duas equipes, ele me chamou do lado e falou que estava impressionado com o que ele vinha vendo da seleção, a mudança que teve, as considerações que ele fez.
E partindo de uma pessoa como ele, eu ouvi tudo aquilo que ele falou, bate muito com as colocações, inclusive, que eu coloquei na pergunta anterior do Carlos, porque às vezes a gente não observa detalhes de evolução se não existirem os resultados. E o que ele me falou, anterior à partida, inclusive, não sabendo agora dessa colocação, mas só estou aqui colocando porque ele voltou a repetir o mesmo que ele me disse. Eu acho que, para todos nós, é um fato importante, porque ele nos enfrentou na Copa América, conversamos bastante a respeito, e ele me disse que havia assistido várias partidas nossas e acompanhado a evolução que a equipe vem tendo. Que eu tivesse paciência, que eu mantivesse a organização que a equipe vem apresentando, porque a estrutura já estava montada, e ele não tinha dúvidas que, em pouco tempo, veria um Brasil repetindo o futebol que sempre viu, um futebol vistoso, bonito e com segurança. Eu agradeci, conversamos ali quase 3, 4 minutos antes da entrada no campo, e partindo de um profissional como ele, para mim, eu acho que nos mostra e reforça uma condição que nós estamos procurando realizar. O caminho é árduo, difícil, ainda mais dentro do nosso país, mas nós vamos atingir tudo aquilo que nós queremos. Dorival, Monique Danello, TNT Esportes. Ainda nessa mesma linha, né, quando o Bielsa fala que no momento em que nós tivermos os 2 melhores jogadores do universo à disposição, que a seleção tem tudo para ser uma seleção brilhante. Eu não sei quais jogadores que ele queria dizer, mas certamente um deles é o Neymar. E aí eu queria te perguntar agora, ao fim desse ano, o quanto foi difícil e o quanto influenciou no teu trabalho não ter o nosso jogador extra-classe à disposição nesse teu primeiro ano na seleção, e como vocês vão começar a desenhar e planejar essa volta dele a partir de agora. Obrigada. Monique, assim, eu nunca escondi a admiração, o respeito, o carinho que eu tenho por um atleta que foi meu atleta lá atrás, e que todos nós sabemos as condições e o potencial que ele possui. Eu acho que a expectativa pelo retorno dele é muito grande, e eu gostaria que ele voltasse à equipe também no momento em que essa equipe pudesse dar um respaldo e um retorno, para que ele pudesse aí sim complementar todo esse processo. Eu espero que isso venha acontecer, ou em março, ou na convocação seguinte, não sei, vai depender naturalmente dele e da sua total recuperação, que é tudo que nós queremos, vê-lo em totais condições para que ele possa desenvolver o seu melhor aqui dentro. Eu não tenho dúvidas que, com o Neymar, o rendimento da seleção brasileira será ainda melhor. Nós já estamos começando, se Deus quiser, a buscarmos uma condição em que ele possa chegar e complementar todo esse processo. Eu acho que lá atrás seria muito cedo, imaginando uma volta, um retorno. Logicamente que, se ele estivesse em condições, ele já estaria acelerando esse processo para todos nós, mas eu acredito que no momento certo, acontecendo da maneira como nós estamos imaginando, e acertadamente não temos trazido o atleta nesse instante, nessa última convocação, até por tudo que acabou acontecendo na primeira partida em que ele participou. Eu acredito que tenha mostrado que nós estávamos monitorando com segurança a sua situação e tivemos uma atitude correta. Primeiro, que ele resgate a sua melhor condição dentro do seu clube, para que depois, sim, ele possa ser um jogador muito importante aqui dentro, até porque ele é fundamental, sim. E eu não tenho dúvidas que o crescimento continuará acontecendo com ele na nossa equipe. Bom dia, né, Dorival? Meia-noite e 48, Rafael Leal, da Rádio Itatiaia. Queria que você falasse um pouco sobre o clima aqui hoje na Fonte Nova, né? A gente teve um público de mais de 40 mil,
E algumas vaias até mesmo ali, né, no decorrer da partida e ao fim do jogo, e o próprio Rafinha, ao ser questionado, né, sobre essas vaias, falou que o pessoal vaiou por conta do resultado do jogo em si. Correto. Você acha que é mais por conta do resultado ou por tudo que tem acontecido recentemente? Para mim foi por conta do resultado, naturalmente, até porque o público apoiou do começo ao fim. As vaias ao final do primeiro tempo foram mínimas, muito pequenas. Entenderam a luta, a dedicação, a entrega que estava acontecendo. O resultado não vindo é natural. Nós entendemos perfeitamente, mas não interferiram em momento nenhum, deram segurança para que pudéssemos jogar, nos passaram tranquilidade, estiveram presentes. Eu acho que tá de parabéns o público aqui dentro, o público em Belém, assim como foi Curitiba, assim como foi São Paulo, quando nos receberam, assim como foi em Brasília. De um modo geral, em todos os lugares que temos passado, nós estamos sentindo esse carinho do torcedor, que está voltando a ter uma confiança um pouco maior na seleção, e é nossa obrigação que nós possamos dar uma resposta ainda mais rápida a toda a confiança que eles depositam em cima do nosso trabalho. Dorival, boa noite. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Me permita seguir nesse assunto sobre a torcida brasileira, porque parece que o discurso, pelo menos do grupo, ele está muito bem alinhado, né? Quando o Marquinhos pede o apoio nesse momento difícil, nas suas entrevistas coletivas também sobre esse apoio, ressaltando uma evolução que você tem visto ao longo desse seu primeiro ano de trabalho. Mas a gente teve setores hoje aqui das arquibancadas da Fonte Nova vazios, e isso, acredito eu, que esteja diretamente ligado ao preço das entradas que foram cobradas aqui para o público baiano. Nesse discurso que vem de dentro para fora do grupo de apoio, você sente que poderia ser diferente por parte da CBF como entidade mesmo, para tentar uma outra alternativa, uma outra solução nessa aproximação do público, da torcida brasileira com a seleção hoje em dia, em meio aos resultados difíceis? Obrigado. Olha, eu desconheço isso, me desculpa, eu não tenho nem como falar alguma coisa. Eu vi que realmente uma faixa do estádio não tinha um público, até imaginei que tivesse sido algum problema, alguma coisa que houvesse acontecido, mas assim, eu não tenho como te falar isso. Gostaria de ver, naturalmente, o estádio totalmente tomado, né, pelo torcedor. Mas aqueles que compareceram, acredito eu, nós tentamos deixar tudo que nós tínhamos dentro de campo em busca desse resultado que todos vieram e gostariam de presenciar. Não foi possível nesse momento, mas a equipe está trabalhando muito em busca de uma melhora. Isso eu garanto a todos.